Galera, uma informação antes de vocês começarem a assistir o vídeo. Eu tinha pensado em colocar algumas músicas demonstradas com o capotraste casual que você pode criar. Mas como eu tô fazendo o vídeo por celular, tá ficando meio pesado para gravar tudo num vídeo só. Então eu vou criar um vídeo com as músicas, com o nome delas e com os capotrastes, e vou postar no período da tarde, um pouco mais tarde, porque não vai caber nesse vídeo, vai ficar muito pesado, é capaz de eu não conseguir salvar ele. Mas aproveitem aí, essas músicas elas deveriam aparecer no final, vão aparecer em outro vídeo ainda hoje. Mas espero que vocês gostem do vídeo. Falou! E aí, gente, tudo bem? Bom, como vocês já viram no título, hoje eu vou falar um pouco sobre essa peça aqui, o capotraste. Vou começar explicando um pouco para que ele serve, para que a gente usa ele na música. Bom, assim, no violão. Ele serve para alterar o tom de uma música, para mais agudo que o original. Quando você coloca ele no violão, por exemplo, na terceira casa, as casas que estão para trás, elas passam a não existir mais. Por exemplo, se eu colocar o meu capotraste nessa casa aqui, aliás, vamos colocar na casa 4 do violão. Todo acorde que eu fizer aqui vai ter um som diferente. Agora, qualquer coisa que eu faça aqui atrás, não vai ter mais som nenhum, independente do acorde que eu faça, que aqui atrás já não existe. Ou seja, o que o capotraste, ele resumidamente, ele é? Ele basicamente está virando esses trastes aqui, aliás, esse traste, só que umas casas à frente. Ou seja, ó, como aqui no começo do violão, essas cordinhas, você não escuta o som, agora basicamente que você não escuta o som daqui, só vai escutar para frente da casa 4. Muito bem. Uma dúvida que existe em relação ao capo é a seguinte: se ele serve, tudo bem, ele serve para alterar o tom de uma música para mais aguda. Só que para essa alteração, para aumentar o tom de uma música, ele é obrigatório? Ele não é obrigatório, só que ele é muito mais prático. Por exemplo, tem duas formas que você pode usar para alterar o tom de uma música sem o capo. Uma delas seria desafinando o violão, mudando a afinação dele para que você deseje. Por exemplo, eu posso aumentar meio tom, um tom, dois tons pela afinação. Só que aí tem dois detalhes. Um deles seria que, assim, pode fazer a corda estourar muito antes dela do que realmente estouraria, ou seja, vai desgastar muito mais rápido. E outro que vai dar muito trabalho. Se você quiser ficar trocando de música em música e cada uma você quiser alterar para um tom específico, você vai ter muito mais trabalho do que o normal. E uma outra forma seria simplesmente mudando os acordes. Se uma música que tem a sequência de, por exemplo, tem dois acordes, o Ré e o Fá, por exemplo. Se você quiser alterar o tom da música para um tom acima, por exemplo, o Ré ele vai passar a ser Mi, porque vai aumentar um tom. Acabou de ligar uma furadeira enquanto eu estou falando. E o Mi, se ele tiver na música, ele vai passar a ser Fá, porque está aumentando um tom da música. Isso se você quiser aumentar um tom. Se quiser aumentar dois, vai ser o mesmo esquema. Você vai contando. Se tiver o Ré, você vai Mi, Fá. Ou seja, o Ré vai virar Fá. O Mi vai virar Fá, Sol. O Mi vai virar Sol. Outra dúvida também que existe para
quem já toca violão e acabou já percebendo que tem algumas músicas que quando você coloca o capo, as pestanas, basicamente elas não existem mais. Então, realmente é verdade. O capotraste ele substitui as pestanas? Não necessariamente. E agora eu vou mostrar isso na prática, para vocês terem uma ideia. Ó. Por exemplo, na música Velha Infância, tem os seguintes acordes. Tem o Fá sustenido menor, tem o Si menor e o Mi maior. Esses são os 3 acordes da música. Como vocês podem ver, eu comecei fazendo uma pestana na segunda casa. Então, normalmente, dá pra você colocar o capo na segunda casa e transformar o Fá sustenido menor em Mi menor, o Si menor em Lá menor, o Mi ele vai acabar virando um Ré, e daí você segue a música mesmo, vai voltar aqui onde seria o Fá sustenido, o Fá sustenido menor, só que na formação do Mi menor. Mas essa regra ela não vai obrigatoriamente estar em todas as músicas. Por exemplo, se uma música tiver a seguinte sequência de... aliás, a música Quando o Sol Se For, ela tem 4 acordes. O Lá maior, o Sol, o Si menor e o Ré. Eu reparei que o Si menor, a pestana está de novo na segunda casa. Então, sim, eu posso substituir esse Si menor. Por exemplo, eu vou aumentar um tom da música. Ah, verdade, isso é um ponto que eu esqueci de comentar também. Cada casa do violão vale meio tom quando se refere ao capo. Por exemplo, se eu colocar o capo na primeira casa, aumentei meio tom da música. Se eu colocar na segunda, aumentei um tom. E por aí vai seguindo daí. Por exemplo, então, sobre a música Quando o Sol Se For. O Si sustenido, vocês podem perceber, ele um tom acima, com o capotraste, você pode transformar ele em Lá menor. O Si sustenido não, o Si menor. Ele vira um Lá menor. Só que em uma música você nunca altera um acorde só, se for alterar na música. O Lá, um tom acima, ele vai acabar virando um Si. Então no que eu tirei uma pestana, eu acabei colocando outra. Então essa regra do capotraste substituir a pestana não é obrigatoriamente correta. Bom, galera, agora vamos para a parte que eu acho que pelo menos alguns que estão assistindo estavam esperando mais. O capotraste, por exemplo, esse daqui que eu comprei, foi o mais barato que eu achei, foi R$ 25. Realmente não é um valor baixo. E tem gente que pensa assim, pô, eu não quero gastar ainda R$ 25 ou não tenho pra gastar R$ 25 numa peça dessa. Então, tem como eu economizar fazendo um capotraste? Sim, a resposta é sim. Você basicamente vai precisar do que para fazer um capotraste? Eu não tô brincando. Você vai precisar de uma caneta e elásticos. Assim, em torno de 8 a 12 elásticos, mais ou menos. Você vai economizar praticamente 20 ou R$ 23. Você praticamente não vai gastar para criar um capotraste. E, assim, você não obrigatoriamente tem que usar uma caneta. Você pode também usar um lápis, um marca-texto, até mesmo um corretivo. Qualquer item relativamente parecido
ele serve para criar um capotraste. Como que isso funciona? Bem, para criar o seu capotraste caseiro, eu vou pegar aqui, por exemplo, a caneta. Esse tutorial, gente, para quem quiser ver em outro canal também, o vídeo que eu me inspirei vai estar aqui na descrição. Mas tudo bem, depois vocês dão uma olhada. O que você tem que fazer para uma caneta virar um capotraste? Você vai pôr ela, por exemplo, na terceira casa aqui. Vai pegar os elásticos. Primeiro você vai pôr do lado de cima e passar para o lado de baixo da caneta. Você só vai ter que ajustar um pouquinho aqui para o som sair bem. E depois é só fazer o teste. Pronto, acabei de criar um capotraste praticamente sem custo nenhum. E eu posso tocar agora nessa casa aqui qualquer música num um tom e meio acima. Como eu comentei no começo do vídeo, agora eu ia tocar algumas músicas dedilhadas e mais duas que eu ia dar uma explicação sobre o porquê de você usar o capotraste. Como acabou ficando muito pesado o vídeo, eu vou postar essa parte e mais tarde, lá perto das 4 horas mais ou menos, eu vou colocar as músicas para vocês conseguirem entender mais o que eu queria dizer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até agora e até daqui a pouco.